e nós outros vamos ler um texto que está em Números, o livro de Números, o capítulo de número 13 e o versículo de número 25 da palavra do Senhor Jesus. Eu estou seguro que o Senhor preparou uma palavra para nossos corações esta manhã. Números, capítulo de número 13, versículo de número 25. Eu espero um momento para que todos encontrem a Bíblia, para que juntos podamos meditar em la palavra do Senhor. Números, capítulo de número 13 e versículo de número 25. O Senhor me ha dado uma palavra específica para estes dias, para estes momentos que estamos passando. Diz assim na palavra do Senhor, Números, capítulo de número 13, versículo 25. Al cabo de 40 dias, los 12 homens regressaram de explorar aquela terra. Volveram a Cádiz e em el deserto de Parã, que era donde estavam Moisés, Aarón e toda a comunidade israelita. E lhes apresentaram a todos eles um informe. E lhes mostraram os frutos desta terra. Este foi o informe. Fomos ao país al que nos enviaste. E por certo que allí abundam a leite e a mel. Aqui podem ver seus frutos. Pero o pueblo que allí havia é poderoso. E suas cidades são enormes e estão fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitam em Negev. Los hititas, jebuseus, amorreus vivem em la montanha. E los cananeus ocupam la zona costeira e la ribera del rio Jordão. Caleb hizo callar el pueblo ante Moisés e dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estou seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido le responderam: não podremos combatir contra esta gente, são mais fortes que nós. E começaram a esparcir entre os israelitas falsos rumores acerca de la tierra que haviam explorado. Diziam: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, e os homens que allí vimos são enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados com eles, parecíamos lagostas, e assim nos veiam eles a nosotros. Ante esta palavra, eu quero te invitar a orar ao Senhor este momento, para preparar vosso coração para receber a palavra do Senhor. Cerre vossos olhos e ore ao Senhor. Senhor, nós outros estamos ante uma palavra viva, eficaz e poderosa que é tu palavra. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um de los hermanos que estão neste momento em seu hogar, escutando a palavra do Senhor. Hable com eles em el nome de Jesus. Amém. Eu lendo este texto, o Senhor me ha dado coisas muito claras e muito concretas para o momento que nós outros estamos passando, e nós outros podemos aprender com esta história bíblica e aplicar em los dias de hoje. A primeira coisa que eu quero compartilhar para os que lhe gustam tomar nota e apontar, o primeiro é: reconozca que o inimigo existe. Reconozca que o inimigo existe. Mesmo Caleb, que estava animado para ir hasta os inimigos e lutar, ele reconhecia que allí haviam inimigos. Tinha fé, pero reconhecia. Nós não podemos negar a existência de um problema. Não podemos negar a existência de um inimigo. Estes dias eu tenho mirado algumas publicações na internet e percebemos que algumas pessoas
quizás sea uma forma de defesa, querem negar a existência desta enfermidade que está assolando todo o mundo. Então, se estes homens, mesmo Caleb, não negavam a existência de inimigos em la terra. É uma verdade. E nós não podemos negar esta verdade. Estamos ante um gigante. Estamos ante um grande inimigo. E a primeira coisa para vencer esta peleia é não negar a existência do inimigo. Existe, é real, não é uma broma e está presente em buena parte do mundo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vosotros é não subestimes al inimigo. É um erro. Não subestimes al inimigo. Reconozca que ele existe e não subestime. Há pessoas que estão bromeando com esta situação. Quizás, alguns meses atrás, nós outros também bromeavam. Quizás em Itália passava a mesma coisa e agora está passando em Brasil. Muitas pessoas creem que as notícias que trasladamos a eles são falsas, que não existem. Não subestime al inimigo. Não é uma sencilla gripe que haria cerrar países inteiros. Para vencer este gigante, nós devemos reconhecer que ele existe e está aí entre nós. Para vencer este gigante, nós não devemos subestimar seu poder. Por isso, a orientação é: quede em casa. A orientação é: espere estes dias. Porque nós não devemos subestimar o poder deste inimigo. É a maneira de vencer. É a clave da vitória. Ponto de número 3, que eu vejo neste texto e podemos montar um paralelo com o momento que estamos vivendo. Medo. O medo é uma coisa que está passando em estes dias. O medo quita nossa fé. Por isso a Bíblia, por muitas vezes, diz: não temas. Não temas, não permita ser dominado por el medo, porque eu sei que el medo quer dominar a nós outros. Reconhecemos que o inimigo existe, reconhecemos que é real, não subestimamos seu poder, pero não temos medo, porque a palavra do Senhor diz a cada um de nós outros: não temas. E nós outros percebemos que a reação destes homens, de la gran maioria de eles, foi de temor. O texto que leemos diz assim: eu estou seguro que podremos hacerlo, pero los que haviam ido com ele responderam: não podremos combatir contra esta gente. Mientras Caleb diz assim: eu estou seguro que podemos vencer. Os demais diziam: não podemos. Então aqui há um paralelo entre a fé e o medo. Nós em este reto que temos, em este gigante que temos, vamos ter medo ou fé? Nós temos fé e creemos que maior é aquele que está com nós e ele nos dará a vitória. Mira o que passa com o medo. Quando nós miramos para Pedro caminhando sobre as águas, eu creio que vosotros conhecem essa história bíblica. Diz a palavra do Senhor que Pedro camina sobre as águas hasta o encontro de Jesus. Pero em um momento, Pedro mira para as olas del mar e é tomado por el medo. Quando Pedro é tomado por el medo, ele começa a hundir, a sumergir em el agua e necessita ser resgatado por el Senhor. Pedro saca a mirada de Jesus para mirar as olas del mar e el medo toma conta de seu coração. Não permita ser dominado por el medo. Nuestra mirada deve estar em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé e que nos dará a vitória em todas as coisas. Quando nós vemos em el capítulo de número 14 deste mesmo livro de Número, quando leemos Números 14, percebemos que esta gente começa a murmurar. Eles começam a dizer a Moisés: vosotros nos traeram hasta aqui para morrer, porque o medo, hermanos, hace com que nós empeçamos a murmurar, ou melhor, a murmurar. Em estes dias, não murmure, não reclame,
Decida ter fé e crer em el Senhor. Ponto de número 4. Saque a mirada de los gigantes. Saque a mirada de los gigantes. Porque se nós mirarmos só as notícias malas e só os problemas malos, nós não vamos ver o fruto de la terra. Aunque dice a Bíblia que esta terra tinha frutos e buenos frutos, pero a mirada de muitos de eles estava em el gigante e não podiam ver o fruto de la terra. Saque a mirada del gigante. Ponga tu mirada em el Senhor Jesus. Ponga tu fé em el Senhor Jesus e el Senhor quitará de su coração todo temor, todo medo. Não temas, é a palavra do Senhor para nós outros esta manhã. Pedro empieza a hundir quando sua mirada está em las olas del mar. Nós outros começamos a hundir em nossa fé quando nossa mirada está em los problemas, quando nossa mirada está só em la enfermidade, só em el coronavírus. Nossa mirada deve estar em el Senhor Jesus. 5. Cuidado com as falsas notícias. Porque diz a Bíblia que estes homens começavam a compartilhar falsas notícias acerca da terra. Nós outros leemos, diz assim: e começaram a esparcir entre os israelitas falsos rumores acerca da terra. Nós outros estamos vivendo em la generação de la fake news, de las notícias falsas. Não caiga em esta trampa. Por isso eu recomendo sempre aos hermanos: comparta notícias verdadeiras, busque la fuente, busque notícias que sejam de órgãos oficiais, de agências oficiais, porque nós não devemos compartilhar notícias falsas, porque Jesus é a verdade. A Bíblia diz que o padre de la mentira é o diabo, e todos aqueles que cooperam para a mentira ou cometem mentiras são hijos de eles, e nós outros não somos hijos del diabo. Tu eres hijo de Deus. Por isso, ame a verdade, viva com a verdade, comparta de la verdade. Estes homens saíram em meio a los demás para compartilhar falsas notícias, rumores acerca de la terra, pero Deus é um Deus de verdade. Cuidado com as falsas mentiras. Em nos dias que estamos vivendo, há gente que estão compartilhando medo. E a pergunta do Senhor Jesus para você esta manhã: você é um agente de buenas notícias, de fé e esperança, ou você é um agente de medo, de temores, de falsas notícias? Nós outros devemos decidir qual será nossa posição como igreja e como cristianos ante esta peleia, ante este gigante, ante esta grande enfermidade. E a palavra do Senhor para nós outros esta manhã é: seja um agente de fé. Comparta a fé que o Senhor plantou em nossos corações. Hermanos, déjame te hablar uma coisa: o momento de demonstrar nossa fé é a hora. A hora é o momento de la igreja se levantar, quando todos estão em pânico, quando o mundo está desesperado. A igreja sigue firme, triunfante, vitoriosa em Cristo Jesus, porque nada e nadie pode abalar os hijos del Senhor Jesus. E para terminar esta palavra esta manhã, não permita que a gente que não tem fé destroce la tuya ou la suya. Não permita que a gente que não cree, que não tem esperança, destroce a fé que está em seu coração. ¿Por quê? Porque estes homens que não tinham fé em seus corações, não só estavam contentos em não ter fé, como destroçavam a fé de los demás. Como saliam por las calles e por las casas, não traindo esperança e fé. Eu não estou aqui para trazer-te uma palavra de caos, uma palavra de pânico. Eu estou aqui para trazer-te uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. É para isto que o Senhor te plantou em esta nação. ¿Por que, Senhor? E por que perguntamos por que o Senhor me ha permitido passar por isso? Hermanos, todos estamos em el mesmo barco.
pero qual será nossa conduta, nossa postura como cristianos em el Senhor Jesucristo. Então, não permita que a gente destroce a fé que está em seu coração. Há pessoas que não têm fé, que não creem. Amém. Nós estamos aí para predicar esta palavra de fé a eles, pero não permita que estas pessoas quitem a fé que foi sembrada em seu coração, porque não temas, solamente creia em Deus. E eu oro esta manhã para que o Senhor te visite dentro de vosso hogar e renueve vossa fé, renueve vossa esperança em el Senhor, quite de seu coração todo temor e venga-te a ser vencedor em meio às crises da vida. Chegou a hora da igreja manifestar a glória de Deus. Chegou a hora da igreja demonstrar, não por palavra, pero com seus hechos, que nós somos hijos de Deus. E em Cristo somos mais que vencedores. Isso não tem nada a ver com irresponsabilidade. Nós devemos ser prudentes. E é por isso que eu estou aqui na igreja neste momento, com uma pequena equipe, eu e mais 4 hermanos, 2 em la transmissão, e as 2 hermanas que estão em la alabanza. E todos vosotros estão em casa, porque nós estamos obedecendo o decreto. O decreto em seu artículo 12, hasta permite a reunião de hermanos, pero com muitas normas, e nós somos prudentes, e queremos zelar por la segurança de todos vosotros. Por isso dizemos, quede-se em casa, porque nós vamos trazer uma palavra de fé e esperança por meio da internet. A Bíblia diz assim, orar e velar. Nós vamos orar este momento, pero devemos velar. Velar por la seguridade de cada um de nós, por la salud de cada um de nós, de nosso familiar e de nossa comunidade. Então, a atitude da igreja, cerrar a atitude de nós, cerrar a igreja e fazer os cultos a portas cerradas, não é falta de fé, é prudência, é velar por la salud de cada um de vosotros, é nossa prova de amor por cada um de vosotros, é fazer com que esta palavra de fé e esperança chegue a seu hogar, aí com sua família, em sua casa. Eu queria invitar vosotros a poner-se em pé, porque nós vamos orar juntos este momento, e nós vamos clamar, hermanos, é momento de la igreja se levantar em oração ao Senhor. Las paredes não podem detener o clamor de la igreja. Los decretos presidenciales não podem detener la voz e o clamor de la igreja. O Senhor escute a tu voz aí dentro de seu hogar. Por isso eu quero te invitar a orar ao Senhor. Cerre vossos olhos e ore a Deus este momento. Senhor, eu quero neste momento te apresentar todo o equipo sanitário, Senhor. Los médicos, os enfermeiros, os policias, todos aqueles que neste momento estão em las calles, enfrentando esta enfermidade, Senhor, frente a frente. Eu quero te apresentar os hermanos que congregam com nós outros, que és médico, polícia, Senhor, que estão neste momento trabalhando, seja com nosso irmão Salvador, seja, Senhor, com nosso irmão Fernando, seja, Senhor, com nossa irmã Guadalupe, dá a eles graça, proteção, livra eles de todas as enfermidades. Senhor, eu quero te apresentar este momento cada membro desta igreja, cada congregado, cada pessoa que neste momento está assistindo este culto por internet, Senhor. Senhor, guarda sua família de toda enfermidade, Senhor, que a enfermidade não venga chegar a seu hogar. Senhor, nós outros queremos te apresentar os miles de enfermos este momento. Nós outros creemos que tu eres um Deus sanador, que sana os enfermos. Senhor, este momento queremos te apresentar as famílias dos que perderam, Senhor, muitas pessoas queridas estes dias, de los netos que se quedaram sem abuelos e abuelas, de los hijos que se quedaram sem padres e sem madres. Senhor, traiga consuelo a los corações tristes, Senhor, traiga alegria a estes corações, Senhor, e eu quero este momento profetizar em nome de Jesus, renuevo de la fé de tus hijos, renuevo del ânimo de tus hijos. Senhor, renueva la fé, renueva la esperança, renueva el ânimo, Senhor. Visita cada hogar este momento com su poder e glória, Senhor.
capacita-nos, ó Dios, levanta-nos, ó Padre, como el Senhor levantou Josué, como el Senhor levantou Caleb. Quita de nuestro coração todo temor, todo medo, Senhor. Tu palavra diz: não temas, e nós outros venceremos este gigante, e alabaremos ao Senhor todos juntos, e vamos declarar a esta nação e a todo o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia e amém. Eu quero aqui agradecer a Deus e alabar a Deus por sua vida, que ha estado com nós outros hasta este momento. Ao largo da semana, nós outros vamos seguir com as atividades da igreja, todas online, todos por meio da internet. A igreja sigue cerrada por el decreto por 15 dias. E depois, ao fim destes 15 dias, nós outros volveremos para ver como as coisas se quedam. Hermanos, Deus está com nós outros. Vale? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vosotros. Que Deus bendiga em el nome